Fala galera, tudo bem com vocês? Emanuel Araújo aqui com um novo vídeo da nossa série Esperança. Essa série, pessoal, vai edificar a vida de vocês, mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e deixe o nosso joinha. Tudo bem? Fala galera, tudo bem? Eu aqui passando pra gente começar mais uma série de vídeos, e o nome dessa série se chama Esperança. Mas antes de eu entrar no vídeo, eu queria mostrar pra você o porquê que eu senti no meu coração para colocar o nome dessa série de Esperança. Nós precisamos se agarrar à esperança correta, à esperança divina, a única esperança que nos traz paz, aquela paz verdadeira. Então, eu peço que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e que nessa série de vídeos você possa ser abençoado e edificado. A nossa mensagem hoje, ela está no texto de 1 João, tá? No capítulo 3, eu vou falar o versículo 1, depois o 17. Se você tiver uma Bíblia, acompanha comigo, por favor. Olha só: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Esse texto aqui que João escreve é até inclusive de uma passagem que está nos Evangelhos, de que quando Jesus está pregando na sinagoga, ele ainda diz que o Filho veio para libertar. A palavra de Deus diz que Jesus chega em uma determinada situação que ele diz para todo mundo, aquela multidão que está olhando, de que ele veio para ser a luz do mundo. Só que ninguém o ouviu porque vive em trevas. Lógico que ele não estava falando isso para todo mundo, porque ali tinha pessoas que acreditavam nele, que seguia nele. Mas por que eu escolhi essa passagem? Porque essa passagem, pessoal, fala muito comigo. Porque eu já tive que viver esse momento de esperança. E vivo até hoje. Às vezes a gente passa momentos na nossa vida que nós precisamos se agarrar a uma esperança. Não é porque a gente está servindo a Deus, porque a gente começa a servir a Deus, ou porque a gente se converte para Deus, que a gente vai parar de sofrer. Não, jamais. Arrisco a me dizer que a gente sofre muito mais, porque Jesus ainda diz: bendito seja aquele que por amor ao meu nome seja perseguido e seja injustiçado pelo Evangelho. Então a gente tem que sentir o privilégio de ser injustiçado, o privilégio da gente ser caluniado, por mais que doa, porque eu sei que dói. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu já vivi isso. Eu já tive que passar pelo que talvez você esteja passando hoje. Não pensa que só porque eu estou aqui pregando, eu estou aqui falando da mensagem de Deus, não só eu, mas todos os outros pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, todos nós estamos passando ou já passamos pelo que você passa hoje. Tanta gente se matando, tanta gente caindo em adultério, vivendo uma vida pecaminosa, brigando com a família sendo destruídas assim, ó, rasgadas. E a única pessoa que fica feliz com isso é Satanás, porque ele que gosta. A palavra de Deus diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, somente isso. Então, o intuito desse vídeo é canalizar todo esse sofrimento aqui na nossa mente em uma esperança, a esperança verdadeira. Porque a palavra de Deus diz, ó: vede que imenso o amor que nos tem concedido o Pai. O amor de Deus, ele é imenso. E ele nos concedeu esse amor para mim e para você através do Filho dele, Jesus Cristo, quando ele veio para a terra. Por intermédio dele, tanto é que Jesus disse: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continuando aqui,
no verso 17, diz assim ainda: se alguém possuir recursos materiais, isso está dizendo sobre nós que temos condições, e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como que é possível permanecer nele o amor de Deus? Eu queria deixar um recado para todos nós que temos condições. Muitas vezes a gente pensa condições de quer ter milhões. Não, Deus ainda disse: seja fiel ao pouco, que ao muito te darei. E essa palavra ela vem como uma luva para as nossas mãos, porque se você é fiel no pouco, ao muito você vai ser colocado. Quando você entra numa empresa, seu patrão não vai te colocar num cargo de gerência. Ele pode até ser, mas o seu currículo terá que ser, daqueles desse tamanho assim, Porque hoje o mundo ele está se atualizando. Mas eu vejo muitas pessoas que gerenciam empresas grandes, aposto até em dizer multinacionais, como eu já convivi com alguns meses. Mas ele começou lá, pequeno. Em 2019, estava vivendo uma vida bem complicada aqui no estado do Paraná, mas eu ainda tinha meu trabalho bom, ganhava um bom salário, a minha esposa trabalhava, nós tínhamos carro. Então, só para vocês entenderem um resumo bem rápido, eu mudei para lá com uma esperança e fui para Santa Catarina com o dinheiro da minha passagem, 30 dias de aluguel. Eu acho que tinha uns 350 reais para eu e a minha esposa se manter. Nesse tempo, eu ainda não tinha a fé que eu tenho hoje. Eu já conhecia Jesus, sabia do que ele era capaz, mas eu ainda deixava me levar pelas circunstâncias, pelo medo. Eu e minha esposa, a gente decidiu mudar de vida e a gente teve esperança que a gente ia chegar lá e de uma forma ou de outra Deus ia prover algo pra gente lá. Os primeiros dias foi mágico, foi maravilhoso. Eu nunca tinha conhecido o mar. Primeira vez que eu cheguei lá, eu já desci lá embaixo, já fui ver o mar como que era. E aí o rapaz olha pra mim e fala que vocês não podem entrar na água, porque a água é contaminada. É água de esgoto que desce aqui, essa água é perigosa. Só que pra mim eu não entendia, eu tô acostumado aqui no Paraná você entrar em água barrenta, aquela água cheia de lama, e lá água cristalina, o povo falando que tava suja. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na beira da praia que tinha ali foi colocar a mão na água e experimentar pra saber se é salgado. Eu acredito que muitas pessoas que nunca conheceu o mar de verdade fez isso. Mas por que eu tô te contando tudo isso, meus irmãos? Porque o momento bom passou, mas eu precisava manter a minha esperança. Então, quando estava em tempo de escassez, quando o dinheiro começou a acabar, só tinha uma única coisa: ou eu ficava ali, ou eu teria que voltar para o Paraná. Então eu permaneci na esperança de que Deus iria me honrar, mesmo sem conhecer. Eu estou escrevendo um livro e daqui poucos meses vai ficar pronto. E eu faço questão de quando ficar pronto vocês lerem, porque lá eu vou contar todo o meu testemunho, toda a trajetória da minha vida. E quando eu cheguei nessa empresa, meus irmãos, a gente fez a entrevista. Olha a esperança e o grau de precisão que a gente precisa. Eu precisei estar naquela situação para que eu confiasse e tivesse a esperança na pessoa certa. Porque se eu tivesse esperança no dinheiro, ali eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse esperança em algum familiar, ali eu não tinha meus familiares. Se eu tivesse esperança em algum amigo, ali eu não tinha nenhum amigo. Era eu, minha esposa e Deus. Na cidade de São José, que é bem próximo ali de Florianópolis. E a gente estava voltando a pé, caminhando, eu e minha esposa. E no meio do caminho, o celular toca com pouca bateria. Eu lembro que eu só escutei assim: Emanuel Araújo, é você? Aí eu atendi: alô, sou eu sim. É que você foi convocado a uma entrevista. E aí, meus irmãos, eu lembro que a minha esposa tava com papel e uma caneta, a gente anotou rapidinho ali. Eu esqueci de tudo, a única coisa que eu visei foi: eu consegui um trabalho. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pesquisar o endereço, tava 7 quilômetros de casa ao trabalho. Eu não tinha dinheiro para ir. E nesse momento, a única coisa que eu fiz foi falar: Senhor, se é Tu, me dê forças. Eu nunca tinha caminhado tanto assim, mas minha esposa, eu sou muito grato a ela, que ela me confortou e falou: não, a gente vai a pé, vamos conversando, tá? Meus irmãos, eu lembro até hoje que eu tinha 5 reais na minha carteira. 5 reais. E a gente foi, passamos pela ponte, aquilo foi mágico. Eu passando em cima da ponte e olhando aquele mar imenso lá. E quando eu cheguei lá,
que eu entrei para minha entrevista, cheguei já meio que próximo. Eu saí de casa às 6 horas da manhã, fui caminhando devagar, eu e a Cláudia, a gente foi caminhando bastante e conversando e com esperança de que tudo ia dar certo, de que a gente ia vencer e que esse seria o momento que a gente poderia estar falando para alguém. E olha só eu aqui hoje. Chegou na hora do almoço, eu falei pra minha esposa, Cláudia, amor, não vai ter como a gente ir pra casa, eles vão me deixar aqui o dia inteiro, eu fui convocado pra segunda etapa e eu vou ter que ficar aqui, R$5. Ela foi, comprou uma bolacha, chegou ela lá, ali era 1 hora onde eles me liberaram assim, e falou que era pra retornar às 2, né? Beleza, a gente foi ali, sentamos, conversamos. Meus irmãos, eu fui a pé, eu não conhecia nada, eu não sabia de nada. Não tinha ninguém. E eu e ela ali conversando e tendo muita esperança, eu falava pra ela, amor, a gente vai passar isso. Nós vamos sair dessa situação e um dia eu vou conseguir passar isso pra alguém. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo hoje, talvez esteja numa situação ainda pior. Mas eu digo pra você, não desista. Vá em frente, porque Deus não é um Deus de mentira, não é um Deus de brincadeira. Vá que você vai conseguir. E meus irmãos, resumindo total a história, passei nessa entrevista. Foi onde eu descobri que eu teria 14 dias para passar em um teste. Eu ainda não tinha passado na entrevista. E eu tinha sim muita esperança de que eu ia conseguir. Meus irmãos, 14 dias. 14 dias eu indo trabalhar a pé, andando 14 quilômetros, 14 dias sem almoçar, porque se eu almoçasse no trabalho, eu não teria comida para comer com a minha esposa de tarde em casa. E eu dizia para mim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu nem entendia o que significava isso, mas se está escrito na Bíblia é porque Deus iria me sustentar. E meus irmãos, foi 14 dias, que para mim foi 14 horas, de tão rápido que passou. Mas a minha esperança estava lá. E meus irmãos, eu vou te falar bem a verdade. Nesses 14 dias eu pensei em desistir, eu pensei em voltar. Em vários momentos dessa trajetória, eu tirei a minha cabeça do coração. Porque muitas vezes Deus está tocando aqui dentro, mas a nossa cabeça está pensando lá no mundo, nas outras oportunidades, de que você não vai conseguir, de que isso não é para você. Meus irmãos, eu nunca tinha vendido consórcio. Minha única experiência com venda foi venda de sapato. Mas a minha esperança estava em Deus. E eu digo que eu precisei estar naquela situação para mim aprender que a gente precisa ter sim a esperança baseada no que Deus deixa pra gente. Em Salmos 31:24 diz assim: sede fortes e corajoso, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Deus está dizendo para nós, para a gente ser forte e corajoso, de que Ele vai nos fortalecer, todo aquele que confia e esperam no Senhor. E naquela minha situação eu optei por confiar e esperar no Senhor, porque eu não vou mentir, eu não tinha opção, não tinha para onde ir, eu não queria voltar porque eu ainda era um pouco orgulhoso e não queria dar esse luxo de vou voltar, o que o povo vai pensar, não queria. Então eu fui obrigado. Tem momento na sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus vai te obrigar a passar por algo, assim como Ele me obrigou a viver aquilo, para que eu pudesse estar aí falando com você. Então não reclame da sua situação, do seu estado, porque você não é isso daí que estão falando, você não é o que a sua situação momentânea está dizendo para você, você é o que Deus escreveu para você ser. O que Deus escolheu que você seja, é isso que você é. Então não procrastine, vá em frente, lute e aceite aqui dentro do seu coração, porque eu tenho fé que um dia Deus vai te honrar. Eu vivenciei isso que eu acabei de falar para vocês. Eu não estou falando algo que me contaram, algo que eu vi da minha própria vida. E tem muito mais.
E no início eu não entendia o porquê e começava a reclamar e blasfemar e criticar, até o dia que eu aprendi a enxergar a minha situação como uma escola. A escola da esperança, a escola da fé e a escola da obediência. Nos momentos que a gente mais vive hoje, a gente tem que ter esperança. Se você for pelo que os jornais falam, a gente fica louco, porque por eles o mundo já ia acabar, e guerra vindo pra cá, e coronavírus só aumentando. Nós temos sim que se cuidar, mas a nossa esperança precisa estar em Deus. E eu não posso ser hipócrita de menosprezar quem perdeu seus parentes mais queridos por causa desse vírus miserável. Mas tenha fé, meu irmão e minha irmã. Você que perdeu seu parente, independente qual seja, Deus sabe do que você teve que passar. 3 coisas: Ele sabe o que você precisou passar, o porquê Ele permitiu que você passasse e para quê. Tudo tem um para quê. Então eu digo que se você passou isso, é para que você hoje possa servir de exemplo para algum amigo seu que esteja na mesma situação, ou para alguém que está perdido no mundo, querendo tirar sua própria vida nesse exato momento porque perdeu um parente por causa do coronavírus, ou está querendo se suicidar porque não vê esperança, não vê lugar, não vê como passar esses tempos de calamidade que a gente vive. Mas Deus está conosco, e Ele afirma aqui em Salmos 31, 24: sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, o vosso coração, o meu coração, o seu coração, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Meus irmãos, essa palavra é tudo. Ela é a confirmação, não só essa, existem muitas promessas que Deus fez como essa, que Ele prometeu e Ele cumpre. Ele cumpre. Então eu falo para você hoje, eu faço um apelo para você, que em nome de Jesus, não deixa a sua situação, não deixa as ofensas, não deixa nada que ninguém falou para você determinar o que você vai ser de hoje em diante. Seja fiel a Deus e Ele te honrará. Ai, como Deus é lindo. Vamos confiar em Deus, mantendo a esperança nele, porque só Ele pode trazer para nós a paz verdadeira. Eu anotei algo aqui que eu queria falar para vocês. Nós parássemos de procrastinar e começássemos a plantar a sua semente, mantendo sua esperança em Deus. Planta sua semente. Se você plantar uma semente hoje, daqui 5 anos você vai colher uma árvore. Esses dias eu estava numa palestra e eu vi qual que era o melhor tempo de plantar uma semente. Há 5 anos atrás ou daqui 5 anos? O preletor disse assim: o melhor tempo de você plantar a sua semente é hoje. Porque o que passou, passou, não faz. E o que vai vir só depende de Deus e das suas decisões. Então tenha esperança no Senhor e pare de procrastinar. Plante a sua semente. Muitas pessoas estão perdendo suas vidas, se matando, e outras tirando a vida de alguém. Tudo isso por falta de conhecimento e esperança de que Deus já cuidou de tudo isso. Vamos começar a plantar essa semente no coração das pessoas. Meu irmão e minha irmã, pega isso aqui, ó. Vamos começar a plantar a semente nos corações, para que esse mundo que a gente vive hoje comece a ficar menos ruim. O mundo não é bom, a situação não é boa, mas ela é possível. É inevitável que as coisas ruins venham, mas a vida ela é possível de que um dia ela melhore. Então eu peço para você hoje que plante a sua semente, tenha esperança em Deus, que Ele vai cuidar de você e cuidar de toda a sua família. Amém?
Vamos para a oração? Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, neste dia de hoje, com todo o meu coração eu peço que plante a semente da esperança nos corações de todos os ouvintes, de todas as pessoas do mundo, ó Pai, que seja plantada essa semente de esperança, essa semente de paz, de alegria que somente a Tua palavra nos concede. Pai, nesse mundo que muitas pessoas estão tirando as suas próprias vidas, estão tirando as vidas de alguém, de outras pessoas, coloque paz, Senhor, a Tua paz nos corações dessas pessoas, e que Teu nome prevaleça sobre todas as coisas, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Um beijo para vocês e te aguardo no próximo vídeo. E não se esquece de compartilhar essa mensagem e envia para a pessoa que você acha que está necessitando dela hoje. Um beijo e até a próxima.